Vamos falar do Santa, vamos falar de zagueiro contratado pelo Tricolor que já trabalha com o elenco. Conta pra gente então quem é esse último contratado que já iniciou as atividades aí, Moisés. Um abraço pra você. Um abraço, Vitor. O Michel Bene, ele já treinou nesta tarde, né, no CT Ninho das Cobras. Por sinal, ele chegou ontem à noite. Chegou ontem à noite e hoje já trabalhou aí com o elenco coral no CT. Sem a presença da imprensa, né, Vitor? A gente tá ressaltando aqui todos os dias, porque essa pré-temporada a imprensa acompanhou muito pouco ou quase nada. Porque sempre, enquanto tem um trabalho no Arruda, é fechado também, e é na academia. E no CT tá fechado ali sem janela para a imprensa. Eu até conversei hoje com algumas pessoas, com as fontes ligadas ao Santa, para saber que tipo de trabalho o técnico Itamar está desenvolvendo, né, Vitor? Porque mesmo com a janela fechada para a imprensa, o torcedor fica curioso, porque só teve a oportunidade de ver um time bem diferente, que foi contra a equipe do CSA, naquele dia 7 de dezembro que o Santa perdeu. E aí eu me questionei algumas fontes, e eu tenho recebido é que o Itamar tem desenvolvido um trabalho muito forte de marcação, Vitor. Ele já testou também algumas possibilidades, um 4-4-2, um 4-3-3, um 3-5-2. Ele já foi testando, está testando isso nos treinos, mas principalmente a questão da marcação. Ele tem trabalhado isso muito forte com os atletas, aqueles jogadores que têm essa responsabilidade de marcar. A informação que eu tenho recebido é que nos últimos dias, nessa reta final de pré-temporada do Santa, Vitor, o ponto principal do desenvolvimento do trabalho no CT tem sido essa questão de marcação por parte dos atletas, o técnico Itamar exigindo muito desses jogadores, Vitor. Agora, Moisés, o Santa tem aí 4 zagueiros experientes que foram contratados. Será que vai ter espaço para todos eles no elenco ou de repente podemos esperar algum deles, de repente, emprestado para alguma equipe? É exemplo do que aconteceu com o Yuri Ferraz. Olha, Vitor, eu não descarto nada, até porque o Santa quer mais um zagueiro, né? O Santa busca mais um zagueiro. O técnico Itamar, ele até falou sobre isso, que o Santa busca mais um zagueiro. Agora eu não descarto alguém ser emprestado. Tem ali o Matheus Vinícius. Matheus Vinícius foi o mais criticado porque ele jogou em uma posição que não é a dele, né? Ele jogou de lateral esquerdo. A gente não vê esse atleta jogando de zagueiro na sua posição com a camisa do Santa, diferente do Anápolis. Mas a gente não descarta nada, né? Até porque o Santos está analisando a ideia da diretoria e do técnico Itamar é ter ali 28 a 29 atletas, no elenco. Então eu não descarto que pode ter esse empréstimo. De momento, não. O que temos aqui, busca mais um zagueiro, busca mais um lateral esquerdo, já adianta aqui a minha segunda manchete, né? Sobre essa questão dos reforços. Busca também o mês, está bem encaminhado com o Rafinha. E tem também, está no mercado buscando a contratação de um centroavante. E eu não descarto, isso aí eu conversei também hoje eu passei o dia conversando com muita gente sobre essa questão do elenco coral, e eu não descarto, já em janeiro ali, né, no decorrer do ano, o Santa trazer mais um goleiro mais experiente do que o próprio David que foi contratado. Claro que vai depender também do desempenho do atleta, dentro de campo, nas 4 linhas, mas isso também não está descartado. Agora, o Santa busca vou reforçar, mais um lateral esquerdo, busca mais um zagueiro, um volante e um centroavante. E o meia está bem encaminhado, que é o Rafinha, então a qualquer momento o Santa deve oficializar a contratação desse jogador, Vitor. Vamos lá, Zé. O Santa tem Genilson, William Alves, Everton Senna, Matheus Vinícius, Michel Bennett e está buscando mais um. Geralmente, Zé, as equipes trabalham com 6 zagueiros, né? Meia dúzia. Se contratar mais um, vai chegar a meia dúzia. Só que, o que eu tenho acompanhado é você contratar 4 e você colocar 2 da base para compor. O Santa já está no caminho de fazer 6 contratados. Você acha que está no caminho certo, Zé? Ou pode ser um indicativo de um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, com exigência de uma quantidade maior de peças? Olha, Vitor, Zé, perdão, bem rapidinho. Tem também o Ítalo Melo, né? Que está no processo de recuperação.
E né? Ele está no tem processo o e tem esse Robert, atleta né? que é remanescente, né? O Juan Roberts também, não é? Da base, Isso, não é isso? isso, exato, o Ron Robert. Esse já estava integrado, inclusive. Não é um cara para ser observado. Já, a informação é que ele está integrado, não é isso, Wesley? Isso, ele participou do amistoso contra o time do CSA, né? Pois é, então quem já está na casa, Zé, são 5 contratados, mais Ítalo Melo 6, mais Juan Robert 7. Se chegar mais um, são 8, Zé. Na verdade é o seguinte, é questão de peso, altura e simpatia, como eu sempre falo, e também, não é, se o treinador não viu uma possibilidade real de quem está na base, não é, exercer essa função, trabalhando com um profissional e tendo um desenvolvimento. Então, às vezes você tem zagueiros demais e você ainda não conseguiu, não é, alcançar o nível que você quer, que você normalmente você fica se imaginando dentro das competições. Então é por isso que às vezes as contratações são feitas. Se ele está pedindo mais duas contratações de zagueiro, é porque ele sabe de que da base não está cobrindo, não está preenchendo os requisitos que ele gosta que sejam preenchidos. Então são situações, né? Se você vai lidar com esse tipo de situação, e eu já falei que muitas vezes você faz 3 jogos, você perde um atleta por cartões amarelos, não é? Às vezes as lesões acontecem no começo, então está se prevenindo para que você consiga fazer um início de temporada decente, para que não tenha, não é, problemas maiores com a classificação que você vai lutar. Agora, outras possibilidades aqui, para além do empréstimo. Né? De repente, o que o Zé está dizendo vai ver que o Itamar observou e acha que o Juan Robert não está no nível para jogar. O Santa pode emprestar para alguma equipe. A exemplo do Ítalo Melo, também pode acontecer. Agora, também pode ser que o Itamar perceba lá a condição do Matheus Vinícius para disputar uma vaga na lateral esquerda. Foi mal? Foi mal, mas na cabeça do técnico, de repente, o cara pode ser a opção junto com o Rodrigues. Na cabeça dele pode ser isso. Pode ser também, Moisés, que de repente ele veja um desses zagueiros na condição de fazer uma outra posição, de repente um primeiro volante em caso de necessidade. Tem que ver qual é a ideia de composição de elenco que está aí na mente do Itamar, né? Vitor, veja, o volante Carlos Henrique, ele foi emprestado, e esse atleta da base, foi emprestado ao Nacional de Patos. Inclusive já foi até anunciado no clube paraibano. Ele estava treinando ali, não agradou. Ele, nessa temporada, esteve emprestado a Cabense, disputou 4 jogos no Campeonato Pernambucano da Série A2, e aí foi emprestado ao Nacional de Patos. Eu tenho informação, claro que a gente precisa aguardar, né, e oficializar quando a gente vê esses jogadores, mas daqueles que foram integrados, apenas 3 jogadores, na verdade 2 jogadores, é que vão ficar no elenco principal, que vão ficar no profissional. Isso da base, é isso? Isso. O Túlio e o Richardson, que é um atleta volante e pertence ao Maguari. O Santa renovou o empréstimo desse atleta, ele está na base do Santa, foi integrado ao profissional. O Itamar, ele teve a oportunidade de observar o jogo do CSA e ter ali alguns jogadores, né, no segundo tempo principalmente. E eu lembro, antes do Santa de fato iniciar os trabalhos, que teve a coletiva de apresentação do Arlen Menezes e o retorno do Itamar, que ele fez assim, olha, abre aspas, a torcida fica pedindo que a gente coloque os atletas da base no profissional. Ok, eu faço isso, eu fiz isso. Só que o atleta não correspondeu naquele período de análise. E aí, infelizmente, a gente teve que trazer o atleta de volta para o sub-20, para ele disputar uma copinha, para ele disputar outras competições, ou até ser emprestado a um clube profissional que não tenha tanta pressão igual o Santa. Fecha aspas, essas foram as palavras do técnico Itamar no dia da sua reapresentação, né, quando ele voltou do retrô. Então, isso também está sendo aplicado agora. Ele está analisando, ele está observando. E ele já tem na cabeça quem ele vai ter. É claro que essa informação que eu tenho é de uma fonte, mas a possibilidade é que apenas 2 jogadores fiquem nesse elenco profissional. Ô, Moisés. O Túlio e o
o Richardson, que é um volante. O Viniora deve jogar a copinha. O Pedro Maia deve jogar a copinha. O Castilho teve uma lesão, né, está no processo de recuperação, mas são atletas que estavam integrados ao principal, estão integrados ao elenco principal, fizeram esses jogos treinos aí contra o Sub-20, Vitor. Era exatamente o que eu ia perguntar, era o Viniora. Essa liberação para a Copinha é para deixar o time da Copinha mais competitivo ou porque a avaliação do desempenho do Viniora ficou abaixo do que o Itamar espera? Não ficou abaixo, tá? Na realidade é a questão de reforço mesmo. Né? Ter um atleta que está vivendo um momento bom para jogar uma copinha, para pegar também mais experiência, claro, né? Não é questão de experiência, ele está no ritmo mais alto de competitividade. Né? Porque você vai para uma copinha, claro que você enfrenta ali Palmeiras, claro que esse não é o grupo do Santa. Mas assim, é mais questão de reforçar o elenco sub-20. Mas os outros que eu citei aqui há pouco, eles não vão retornar para o elenco principal. Talvez apenas o Vini retorne para o elenco principal, e caso alguém se destaque ali no decorrer dos jogos na Copinha. Agora, o Santa busca esse reforço, né, para a próxima temporada, essa questão de zagueiro, um lateral esquerdo, que o Santa está buscando, e você, como você bem pontuou, né, tem essa situação dele estar analisando, quem sabe ali, né, o próprio Matheus Vinícius, para continuar ser essa opção para a lateral esquerda. O Balotelli também joga de lateral esquerdo, ele foi testado também nas atividades, então ele está fazendo os testes, está observando. Eu tive a informação também que ele ficou um pouco chateado pelo fato dos amistosos, principalmente contra o CSA, né, que ia ser no Arruda e não teve esse amistoso, apesar que vai ter o jogo contra o América de Natal. Mas a informação que eu recebi é que de fato teve sim ali um pouquinho de... Ficou um pouco decepcionado porque tinha uma programação já para esses amistosos. Coisa que o Santa acabou cancelando por conta das obras do Arruda. Agora, ele está, como dito, repito, ele está analisando, está fazendo o trabalho e ele já tem praticamente o time na cabeça titular que vai entrar em campo no dia 13, ou que vai entrar em campo contra o 13 em janeiro, Vitor. Ô Zé, Viniora para reforçar o time da Copinha. Copinha tem todos os olhos voltados, é um ambiente de negócio. Acho que o Santa tá vislumbrando aí negociar esse jogador, viu, Zé? Pois é, você vai para um lugar onde você está sendo observado pelo mundo inteiro. Não é só um olheiro de um time aqui, do time do Sul, um olheiro do Sudeste, um olheiro que venha de um país mais perto, que é uma Argentina. Então, isso aí, às vezes, está completamente descartado. Que você, a competição transmitida para o Brasil todo, né, Zé? Tem campeonato estadual por aí que não é transmitido. Claro, claro. Você sabe que se você for bem, às vezes você não passa da divisa de novo. Você vai para outro estado e você não retorna. Você já fica por lá mesmo para fazer os exames. Se você for bem na Copinha, você vai resolver a sua vida financeira já, começando de uma forma bem alto astral. Então, há esses destaques, que muitas vezes você vê o nível dos meninos, como é que estão, e aí isso realmente é de fundamental importância, porque eles próprios, eles sabem dessa situação de quantos olheiros não tem em cada jogo que eles fazem. Então, é uma situação assim que às vezes financeiramente para o clube é bem interessante. Ô Zé, por falar em Copinha, lembro que o Rock Kennedy, goleiro, foi destaque do Santa em uma das edições da Copinha aí no passado. E o cara começou aí até com defesa de pênalti naquele amistoso lá no Rei Pelé contra o CSA. O Santa já contratou o Moisés, já contratou o David. Se contratar mais um goleiro, Zé, aí babou pro Rock Kennedy, não vai dar, Zé. Mas tem sempre alguém observando e pergunta, vocês emprestam o goleiro? Então são situações. A gente já viu um potencial bom do Rock Kennedy. Então ele já mostrou realmente que ele vai ter um espaço bom, vai brigar. Não é? Claro que a experiência que ele tem, que é pouca ainda, não vai levá-lo a ser titular. Pode até acontecer isso, mas se ele começar nos treinamentos, se tiver a oportunidade de mostrar mais uma vez todo o seu principalmente de uma técnica boa que ele tem. Então são situações que
Muitas vezes você contrata um goleiro de renome, mas o goleiro da base ele consegue, não é, atingir a todas as limitações que são passadas para ele. O presidente da Patrimonial do Santa, né, o Adriano Lucena, ele fala que o Santa terá o melhor gramado de 2025 aqui em Pernambuco, será o gramado do Arruda. E ele fala também sobre a liberação para a partida contra o 13, que acontece em janeiro. A CBF, Vitor, ainda não oficializou a data, né? Tem dia 4 e dia 5, e a CBF insiste em não trazer aí, oficializar essa data, até porque o Santa tem que se programar também na questão dos ingressos e tudo mais, mas até o momento a federação, a CBF, perdão, não oficializou. O Santa já tem praticamente todo o time no bid da CBF, tá? Todos os contratados, os remanescentes, faltam alguns atletas, mas o Santa já tem praticamente todo o plantel já no bid da CBF.